dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio de Força Total hoje, aqui do Metrópolis Podcast. Seja bem-vindo você que nos acompanha, que tem dado a sua audiência a esse projeto. Gostaria já, então, de começar fazendo aquelas velhas máximas do YouTube. Você que gosta desse conteúdo, você que acha que é relevante, deixa aí o teu joinha, deixa aí a sua consideração de estar se inscrevendo no nosso canal no final do vídeo. Não para o vídeo agora. Eu estou aqui hoje me sentindo dentro de uma máquina do tempo, de vários tipos de música, vários tipos de expressões, vários tipos de ideias. Eu estou aqui com dois caras que têm muito para contar, Rafael e Américo e Rafael, e eu peço então que você se sinta à vontade, puxa aí a sua cadeira e embarque nessa viagem conosco. Eu vou começar. Rafael, quem é você? Sou Rafael, músico, aqui de Paranavaí, sempre morei aqui na cidade, professor de música também, sou formado em música, tenho especialização em educação musical e atualmente estou aí na condição de diretor-presidente da Fundação Cultural e junto com o Américo, com o prefeito Kaique, toda a equipe da prefeitura, a gente está à frente aí da pasta da cultura, tentando dedicar aí para fomentar a cultura a nível municipal e acaba atendendo aí a região também. Que é riquíssima, diga de passagem, né? A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, mas para quem não sabe, eu não sou daqui, eu estou na cidade há 20 anos apenas e eu venho de uma cidade grande, Rio de Janeiro, e lá a cultura era uma coisa assim muito mais do que uma opção. Tudo cheirava a cultura, né? Se você sair do Rio de Janeiro e para Petrópolis, você vai ter contato histórico com a casa do imperador, você vai ter contato com a pena que foi assinada, a abolição da escravatura. E isso é fantástico. E nós sabemos que o Brasil merece mais, cada vez mais, esse contato com a cultura, né? Então, por isso que você está aqui. Você vai ter um espaço todo especial para falar dessa multiplicidade. Américo, quem é você, Américo? Cara, eu sou um paranavaense, Nasci aqui no Santa Margarida. Fui criado no Nordeste, em São Luís do Maranhão, Fui criado lá na terra do reggae, Ilha do Amor. Eu voltei para cá já com os meus quase 18 anos. Morei um pouquinho em Paranavaí de volta e depois morei 7 anos em Maringá e depois mais 12 anos em Curitiba e voltei para cá em 2019. Então em 19 eu completei 19 anos fora de Paranavaí. Então, mas sempre falei que era de Paranavaí, sempre tive esse orgulho. Lembro lá em São Luís de 92 dizer para os meus coleguinhas de bairro que estavam na minha casa assistindo o Jogo do Brasil que aquele jogo estava sendo na minha cidade. Então, e complementando, minha formação é marketing. Eu sou um aluno frustrado de letras, que larguei letras no último ano porque eu tive a chance de ser transferido para Curitiba, por uma multinacional. E aí eu não quis perder essa chance e fui. Quando eu cheguei em Curitiba, eu não consegui dar sequência e acabei me formando em marketing. E aí, em 2018, eu fui convidado para voltar pelo prefeito delegado Kaique. E depois de alguns meses de ajuste, todos os acertos que eu tive que fazer para conseguir vir, então, sei lá, uns 4 ou 5 meses depois, eu voltei para Paranavaí e estamos aí, de corpo e alma. Ou seja, vocês têm história que não acaba mais, Então já deixo aqui... O Rafa tem mais, que ele é mais velho, então, um pouquinho menos de história para contar. Se fosse a questão aí da idade, a gente teria aqui os jovens anciões atrás da câmera aqui, que daria muito mais história. Eu gosto de começar aí o nosso bate-papo, mas eu sempre faço um break depois que a gente se apresenta, dá aquela relaxada. Para quê? Para que aquelas empresas que acreditam aí no propósito desse podcast, elas invadam o seu espaço delimitado para que elas possam também mostrar. E às vezes mostra muito carinho. Eu queria começar aqui, então, apresentando a vocês o que vocês acabam de ganhar. Para quem não está familiarizado, nós temos aqui na nossa região, dentro da nossa cidade, uma das maiores, se não brevemente a maior indústria
de sucos naturais. O nome já fala por si só. Então nós gostaríamos de agradecer essa confiança e esse propósito de crescimento que a Prates faz aqui com o canal Metrópolis Podcast. Grande abraço aí, desculpa interromper, um grande abraço aí para o Gilberto Pratinha e também para o Garcia. Bem, sintam-se à vontade, é de vocês. Na hora que vocês quiserem, vocês vão poder degustar. Eu só vou pedir também que vocês agora me façam a gentileza de tirar uma grande curiosidade. Essa curiosidade é, deu ou não deu, o que é que tem ali dentro? Deixa eu pegar aqui. É que assim, nós recebemos os nossos presentes aos nossos convidados e nós, obviamente, não podemos abrir. Tenho aqui em mãos, senhoras e senhores, patrocinado, doado, intimado e com muito carinho da Marim Esportes, que é a nossa também referência em uniformes escolares. A Marim Esportes hoje tem uma loja muito bonita. Para quem não conhece ainda, deve conhecer. Está aparecendo aqui no canto da tela tanto o endereço, o QR Code para você visitar as redes sociais também da Marim. E ela manda entregar para vocês na pessoa da nossa gloriosa Tu, mais conhecida com o nome verdadeiro, Thaís. Esse aqui eu acredito que é o seu, pelo tamanho, por favor, faça as honras. Pelo peso mais pelo leve. Peso. Né? E agora que é todo mundo, depois da foto categórica, todo mundo agora quer saber o que tem dentro aí. Beleza, Tu? Muito obrigado. Veremos. Vamos ver se eu vou ter o tato aqui necessário para... Eu já tinha rasgado tudo. O que será? Uau! Essa aí eu conheço. Essa eu conheço porque eu ajudei a fazer o catálogo. Cara, é uma das mais bonitas, né? Muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Muito obrigado em obrigado, nome Thaís. aqui. Obrigado, Marim Esporte. Obrigado também. Jardel, um abraço para você, Jardel. Você não vale nada, mas você é meu amigo. É isso aí. Gente, muito obrigado por esse momento de reconhecimento. Né? E nós ficamos, Américo, muito honrados, porque olha que legal, cara, você vem de fora, eu também, e nós encontramos em Paranavaí empresas e indústrias que não só geram empregos, né? E se você for ver, quem está por trás dessas empresas e essas indústrias, ou já é a segunda geração, ou são pessoas praticamente da nossa idade, né, que estão crescendo. E quando eu recebo esse presente, é como se fosse um presente para mim. Né? Primeiro porque eu ajudei a fazer lá o catálogo, e aí é legal você ver a peça que foi desenhada e vem à luz, como é a camiseta que eu estou aqui vestindo. Enfim, feito isso, bora galera, vamos falar. Tem muita coisa interessante que eu quero perguntar. O nome Torrente, explica pra gente. Esse nome está misturado a nível de cultura aqui. Sim, Bom, Torrente, a família Torrente aqui de Paranavaí, da região, todos se conhecem, digamos assim, a gente conhece. E aí nós temos duas grandes referências, até mais assim, mas digamos, os precursores aí na área cultural, né, que é o Dorival Torrente e o Sérgio Torrente também, que é ator e músico profissionais aí, né. Então me lembro, inclusive, o Gralha Azul, o grupo Gralha Azul foi a primeira banda que eu vi tocando ao vivo. Não me lembro... E o primeiro CD que eu vi, que me deram quando eu cheguei aqui, uma capinha assim, tipo aquela encartada, né? Uhum. E falaram, olha isso aqui. Aí eu perguntei, Gralha Azul, esse nome não me é familiar. Aí foram me contar a história do pássaro. Uhum. E eu falei, cara, que show, né? Tudo tem a ver uma coisa com a outra. Te cortando, isso. Pode ir. Então o Gralha Azul tem uma história aí que se funde com a história cultural da cidade, até mesmo com o FEMUP. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o nosso maior evento aí, nosso patrimônio cultural e material, né? Que tem aquele assim, troféu. Que tem aquele troféu todo simbólico, né? Que é uma índia, o troféu chamado Natividade, carinhosamente conhecido como Barriguda, né? Nós estamos colocando aqui na tela, pessoal, para vocês irem acompanhando, porque vai ser o fluxo bem rápido, né? E você sabe quem idealizou esse troféu? Sim, você tem na memória quem isso? criou, né, a arte ali foi o Saulo Sugimati, é um artista plástico que mora hoje no Japão, já faz uns 30 anos que mora lá.
e a pedido do Zé Beckhauser, né? Nossa, Zé Beckhauser, que também é que era tradicionalismo. presidente da Fundação Cultural na época, Legal. pediu para que algum artista criasse, né, uma identidade para o FEMUP. Porque até Legal. então eram feitos concursos para criar a arte do FEMUP de cada ano. Uhum. Então, assim, só voltando um pouquinho, falando do Tio Dori, do Gralha Azul, né? Então, o Gralha Azul é uma grande referência, o Tio Dori sempre foi uma grande referência para mim, musical, né? E, então, assim, a família Torrente, falando ali, né? Então, tem o Sérgio, que é um artista, um ator profissional, que está com espetáculos aí há mais de 20 anos em cartaz. O Dorival, que daí vem a outra geração, a próxima geração. E daí tem eu, que sou músico, tem a Uyara, né, Torrente, que está em Curitiba, da banda mais bonita da cidade. E tem vários outros primos e tios que embora não são artistas profissionais, mas nos almoços, nos finais de semana em família, a gente percebe o talento, né, e o gosto ali para a arte, para a cultura que eles têm. Né? Deve ser uma festa quando se reúne, né? Exatamente. O meu avô mesmo, falecido agora esse ano de 2022, sem dúvida era um grande artista, era um desenhista, era um escritor, escrevia umas poesias, embora com muita dificuldade, né, na alfabetização, mas era sem dúvida um artista nato, digamos assim. Era quase uma obra empírica, né? Vinha da observação, creio eu, exatamente. E dessa pluralidade. Você sabe, América, que uma vez, você imagina, para um carioca que chega no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para cá, direto para Curitiba, cara, cheguei em Curitiba 2 graus. Eu vim de mudança, não tinha um casaco na minha mão. E eu fiquei ali na região do Xaxim, em Curitiba, e eu me deparei com aquelas araucárias. Cara, aquilo para mim era do outro mundo. E olha que eu tô acostumado com jardim botânico, que você tem uma imersão. E depois eu comecei a ver que essa araucária, ela começa a ser logo de empresa, de indústria. Identidade, né? Identidade, cara. E eu via. E outra coisa que me chamava a atenção, eu não sei como que é o relevo de onde você vem, mas eu falava, cadê os morros? Pô, Morro Carioca é a coisa que mais tem. E eu olhava, e quando eu vinha mais especificamente de Maringá para cá, eu não via morro. E aquilo tudo plano. E eu não conseguia identificar, eu estou acostumado com Mata Atlântica, mas eu não identificava que tipo de verde era aquele que se fundia ao horizonte. Aí as pessoas falavam, aquilo ali é soja, né? Aquilo ali é outra plantação. E foi aí onde eu me apaixonei por essa questão. E aí eu fico imaginando as suas memórias afetivas, enquanto você está conversando aqui com a gente, imagina o cara conseguir fazer poesia com isso, com as realidades, né? E infelizmente, Américo, eu acho que você deve concordar comigo, muitas vezes o Brasil é tão grande que não há um perpasse de cultura. Você tem uma cultura riquíssima no Nordeste, mas você tem aquele eixo Rio-São Paulo ali, onde a dramaturgia é feita lá. Né? Então você vê atores e atrizes novas, mas com sotaque carioca. E quando eles têm, eu não estou fazendo crítica aqui, mas é só para mostrar, você vai fazer uma novela de época, fica forçoso aquele sotaque de Minas. Você pega Minas Gerais, é um estado gigantesco, tem tanta coisa. Conta um pouquinho do que te marcou na infância e que você chegou aqui, você teve esse mesmo espírito de embasbacamento de ver araucária, ver esse tipo de coisa. Como é que foi para você? São Luís do Maranhão, cara, assim como Nordeste, as cidades que eu já passei por lá, o povo do Nordeste é muito espontâneo. Então eles levam a vida muito mais leve, eles são muito mais espontâneos, eles transmitem o sentimento deles de uma forma muito mais clara e objetiva, né? As amizades são feitas de forma mais acelerada, né? Então o povo, você não pode ter o que falar do povo nordestino, porque eles talvez levam a vida do jeito que ela deveria ser levada, né? Mas por outro lado, é uma região do país muito pobre, com a desigualdade muito clara, evidente. Então eu fui criado em São Luís do Maranhão, que era uma cidade que do lado de um bairro digamos de classe média alta, tinha uma favela, depois tinha uma invasão, aí depois tinha outro bairro de classe média, depois tinha outra invasão ou palafita. Então eu fui criado nessa realidade. Estudava em colégio de freira, que era uma coisa militar, né? Nossa. Mas à tarde eu jogava bola na rua
eu andava, sei lá, 1 quilômetro para jogar bola na Invasão. Tipo assim, adorava jogar bola lá na Invasão. Nunca arrumei confusão, nunca tive confusão pro meu lado, sempre me relacionei bem com os caras. Meu pai sempre me falava assim, ó, não sei se eu vou saber falar como ele fala, mas ele fala assim, ó, o homem de verdade, ele consegue andar em qualquer terreno. Então ele falava isso pra mim e se tinha um lugar que eu tinha que aprender isso, era lá. Porque você era exposto você sabia onde você podia andar com o peito estufado, o lugar que você tinha que baixar a bola. Você sabia que cada lugar era um comportamento diferente. E tinha lugares que simplesmente você deveria evitar. E várias vezes, quando a gente voltava da praia, e aí acho que a grande diferença, né, entre lá e aqui, é que lá era uma ilha, né? É uma ilha, capital do Maranhão, São Luís, e aqui interiorzão com uma pegada mais de agropecuária, né? Então essa grande diferença, assim, o grande choque, né? Lá era praia, turismo histórico, é uma cidade que foi fundada por franceses, aí foi tomada por holandeses, aí foi retomada pelos portugueses. Olha a história aí. Então a carga é muito grande, né? De histórica. Diversidade, né? Mas uma coisa que me marcou lá, tem o positivo, que é o povo, e tem o negativo, que é a violência. Então, 2 ou 3 vezes, ou até mais, se não me falha a memória, a gente voltou da praia, que a gente passava o dia inteiro na praia no domingo, e voltamos da praia, a nossa casa estava revirada, tinha sido invadida, né, e tal. E cada vez que isso acontecia, a gente mudava de endereço, porque a gente perdia o tesão de morar naquele endereço, entendeu? Então, isso foi uma coisa que me marcou. Lá, a violência é muito extrema, tá? Vou até falar um negócio aqui. Aqui, quando acontece, aqui no sul, quando acontece rebelião em presídio, é uma pegada. Lá no Maranhão já teve os caras deceparem os trabalhadores do presídio, os agentes. A violência é num nível absurdo, sabe? Então essa parte me marcou muito, me criou em mim algumas neuras de segurança que eu trouxe comigo até hoje. Então quando eu conheci a Regiane, a gente foi morar junto. A primeira cidade que a gente morou junto foi Campo Largo, do lado de Curitiba. E ela tirava sarro de mim porque a determinada hora da noite eu ia, trancava, assim, conferia a janela, conferia a porta, desligava o gás. Eu fazia todo um ritual, né? Um ritual meio que militar, certo, antes de dormir. Mas era tudo que eu trazia, cara. Porque assim, em São Luís do Maranhão você não podia dormir com a porta encostada. Aqui em Paranavaí, na época da minha esposa, ela podia. Entende? Então, assim, essas são as diferenças, né? Tem as diferenças do positivo e do negativo, mas a grande diferença é que eu vim lá de não sei quantos anos, 17, 18 anos de praia, e voltei para cá num local mais da agropecuária, né? Então esse é o choque. Eu comungo muito do que você está falando, cara, porque você também rapidamente, o pessoal não está afim de ouvir a mim, quer ouvir a vocês, eu sei disso, mas eu não posso deixar de falar. Enquanto morando no Rio de Janeiro, eu morei lá 24 anos, eu morava na famosa, eu falo famoso, não pejorativamente, mas conhecida, favela Cidade de Deus. E dava aula no Leblon. Então eu saía da Cidade de Deus para um dos metros quadrados mais caros do Rio. Eu tinha que passar por Rio das Pedras, eu tinha que passar ou pela Rocinha ou pelo Vidigal. Olha quantas favelas para chegar lá. Então, exatamente isso. Para quem não conhece o relevo do Rio, pode dar aí um passeio virtual pelo YouTube e você vai ver. 5 minutos você está numa favela, numa comunidade, que costuma se dizer, né? E mais 5 minutos você está num metro quadrado super caro, valorizado. E aquilo, para as pessoas que vivem aquilo, gera um certo desconforto maior, porque você vê a diversidade batendo na sua cara. Não é uma coisa teórica, se você daqui a 15 quilômetros você está... Não, é 5 minutos. Né? E é muito gritante. Isso acontece em vários lugares. Eu gostei muito de você ter falado isso, para trazer aqui para a nossa audiência que o Brasil é isso, cara. Né? Muitos jovens, quando eu cheguei aqui, Américo, eu dava aula nas escolas no Senac e depois na faculdade, eles falavam assim, o que você veio fazer aqui? Aí eu falava, cara, se eu sentar para contar, você vai me dar razão. E quando aqui eu cheguei há 20 anos, eu vi o pessoal deixando os carros para o lado de fora da casa. Era 10 horas da noite, o portão entreaberto, e eu ficava nessa mesma neura. Eu falava então, gente, vocês não vão trancar tudo?
né? Não tinha tanta cerca elétrica como é hoje, né? E outro detalhe, pessoal, para quem está assistindo, dá uma olhadinha aqui no cards, a gente fez o nosso primeiro episódio falando exatamente sobre isso, sobre segurança, né? Patrimonial e digital. E o nosso entrevistado falava sobre isso, né? As pessoas eram de um tempo e agora estão em outro. Mas, Rafael, e você? Você cresceu aqui, você foi para fora, você teve outras oportunidades para dar esse tom que você tem na sua criação, na sua visão? Eu cresci aqui, cresci aqui, morei uma pequena fase da minha vida em Cuiabá com os meus pais, quando criança, né? É quente pra caramba lá, muito, né? Quente. Meu pai mora lá até hoje, mas foi uma pequena fase, assim, de uns 4, 5 anos. Depois já retornei e sempre morei aqui. Mas a música, né, me gerou algumas oportunidades, assim, de experiências, né? Por exemplo, escutando o Américo falar sobre o Maranhão, me lembrei que em 2014, 2015, não me lembro exato, fui acompanhar um grupo de danças folclóricas e eu fazia parte da banda. A gente foi fazer uma turnê de 15 dias no México, na cidade do México e no interior do México, né? Então, assim, a impressão que eu tive, né, é realmente um país que tem uma carga cultural, tem uma carga histórica muito grande. Que aqui no Brasil, nossa cidade tem 70 anos, lá qualquer cidadezinha tem 1.200 anos, tem 1.100 anos, então assim é absurdo, né? Isso, e né, é um país cara? subdesenvolvido, né? Então assim, eu me lembrei assim, achei que é uma mistura de São Paulo com Paraguai, sabe? Assim, a parte do trânsito um pouco desorganizado em alguns bairros, em alguns momentos assim. E bem populoso, né? Muito populoso, né? Uma cultura assim muito diferente, a culinária muito diferente, os hábitos também, assim. Mas era um festival onde tinham vários outros grupos de outros países, né? Então tinha Bolívia, Equador, Argentina. Então a gente pôde ter momentos de troca ali, de experiência, principalmente na área musical, né? E a gente percebe que o Brasil é um caso à parte na América Latina, ali na América do Sul, né? Os outros países aqui, praticamente todos conversam ali em espanhol, falam bem, se comunicam, e o Brasil é diferente. Então, isso reflete diretamente na música, na linguagem musical, né? A nossa música, eles querem, por exemplo, a primeira coisa que eles querem saber é como é que toca um samba, como é que faz um baião, né? E aí a gente percebe que a música da Argentina e a música do Uruguai e a música da Bolívia, elas têm relações, né? Os compassos em 6, elas têm umas características próximas ali. E realmente o Brasil é um caso à parte na América do Sul, na América Latina ali, né? É algo que precisa ser estudado para poder ser definido, né? Porque não tem uma definição. Eu sei disso, cara, que era meio louco. Tu fala aí sobre essas dificuldades que você enfrentou, de assalto e tudo mais. Eu, enquanto carioca, eu não conseguia entender, Américo. Não conseguia, Rafael. Tempo de chuva do Rio, a casa onde eu morava inundava. E a gente está falando aqui, podia vir aí uma marolinha, como costumo dizer, de ir pela metade da canela, que eu não sabia se era pior do que aquela de 1,5 metro. Porque aquela que era para a canela, você não esperava, vinha rápido e destruía tudo pela metade. Ou então você vinha a água, que eu já tive episódio, se não me falha a memória, não sei se foi em 96, 94, teve uma grande enchente no Rio, que eu tive que sair pela janela. E aí, imagina, um adolescente, né? O quartinho, você trabalhava para ter o aparelho de som, que era caro pra caramba, daqui a pouco estava tudo boiando. Isso tudo não sai da cabeça da gente, né? E aí, por que eu estou querendo falar sobre isso? É para falar que, ao mesmo tempo que a comunidade carioca passava por isso, geralmente ali começava em novembro, dezembro, e é endêmico, todos os anos você tem de alguma monta isso. O pessoal já estava com a cabeça no carnaval. Então, parecia que o carnaval em si, isso aqui não é uma crítica cultural, eu estou lhe dizendo, o carnaval em si servia de um suspiro de alegria para o que viria. Tanto é verdade que os caras sambam na chuva, né? Imagina colocar aqueles carros de 2, 3 andares, tudo empurrando a mão, cara. O sacrifício desse povo. Então, aquilo era uma válvula de escape muito grande, a música servia para isso, o ritmo servia para isso. E eu também tinha conhecimento de pessoas das comunidades que juntavam 1 ano para comprar uma fantasia, porque não é barato aquele negócio. Então, quando eu falo de cultura, além de me arrepiar,
falar para o jovem, falar para quem está ouvindo aqui, que muitas vezes a gente tem essa ideia, né? Puxa, eu vou me aculturar saindo do Brasil. Eu acho super válido, cara, mas o cara que pode ter a capacidade de viajar pelo Brasil, ele vai sair assim, amando talvez mais a sua gente, respeitando as diferenças. Ainda mais no mundo de hoje, né, que a gente emitiu uma palavra aqui na internet, ou você vai ser aplaudido ou você vai ser cancelado, não tem mais meio termo. Então, quando eu falo do povo carioca, eu não posso emitir uma sentença que vai definir todo o povo. Lá, quantos nordestinos tem, cara? Aqueles prédios lá do Leblon, Copacabana, foram edificados por nordestinos que foram trabalhar na construção civil. Eles trabalham, edificam um prédio e ficam por lá. Então você dizer que todo carioca é malandro, né? Todo carioca é assim, cara, você não tem um mínimo de noção do que são pessoas. Nessa pegada que eu sempre defendo, por ter morado lá há muito tempo, eu sempre defendo o povo nordestino. A gente vê em alguns momentos as pessoas atacando e dizendo que o Brasil tem que o Sul e o Sudeste tem que separar do Nordeste. É a maior ignorância, cara, porque lá no Nordeste você tem, além de pessoas trabalhadoras, que aquelas trabalhadoras bem-sucedidas, os trabalhadores que não são bem-sucedidos, você tem gênios no Nordeste, de todo gênio na cultura, gênio nas artes, gênio... Em todos os setores você tem gênios no Brasil inteiro. Então, assim, dizer que o Brasil, em alguns momentos, vai mal por causa do Nordeste, cara, isso é a maior ignorância, é como se você tivesse na profundidade de uma lâmina d'água, assim, sabe? Que é irrisório, porque eu morei mais de 15 anos no Nordeste, então sei do que eu estou falando. Eu sei que lá tinha gente que acordava 5 horas da manhã para trabalhar, para juntar latinha, para tocar o seu negócio, para trabalhar de empregado numa loja, entendeu? Então, esse lance de que só o Sudeste, só o Sul leva trabalham... Leva o Brasil nas costas, né? Isso aí, gente, ó, vamos remudar, né? Ampliar essa mente aí, porque nisso. Tem gente trabalhadora e honesta no Brasil inteiro e tem gente desonesta e vagabundo no Brasil inteiro. Isso é a realidade. E não no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Verdade. Então, assim, apontar o dedo, sabe... A pessoa esquece dos próprios defeitos para ficar apontando o dedo, então a gente tem que sair dessa daí. E estourar as bolhas, né? Exato. Você me fez lembrar do Ariano Suassuna. Cara, quem não assistiu o Alto da Compadecida? O cara é um gênio. E ele nunca saiu do Brasil, reza a lenda, né? E ele conta uma história que está aqui no YouTube também, muito interessante, se você quiser bater aí. História de Ariano Suassuna. Diz ele que estava lá num congresso e uma senhora lá sentada do lado dele. Se não for essa bem a história, eu vou florear aqui para ficar parecida. Aí a senhora fala assim para ele: o cara está recebendo um prêmio. Aí ela fala assim: olha, aquele homem ali, eu aposto que nunca foi para Disney. Aí ele ficou calado, porque ele nunca tinha saído do Brasil, nunca foi para Disney. Aí ela: aquele outro ali é bom, aquele tem cara que já foi para Disney. E ele ficou calado. Ele falou: na hora que eu subir lá, essa mulher define metade da pessoa que vai para Disney e a outra metade que não vai. Ou seja, que hipocrisia. O cara é imortal da Academia de Letras. O cara fala da nossa cultura de uma forma... Quem nunca assistiu Chicó? Não sei, só sei que foi assim. Sabe? É uma cultura. E falando em cultura, quando foi que você descobriu que você poderia ter todas as outras profissões e que a sua profissão tinha a ver com cultura? Você que escolheu ou ela que te escolheu? Você tocou num ponto bem importante assim, na minha vida, né? Eu, desde criança, sempre me senti muito atraído por música, né? Principalmente por ter esse contato com o tio Dori, com o Sérgio. O Sérgio é um ator, mas ele sempre teve na casa dele, sempre tocou percussão, então ele sempre teve na casa dele alguns instrumentos de percussão. Então quando eu ia por lá, eu ficava brincando com os instrumentos, né? E aí eu me lembro que na escola, eu estudei na Fundação Bradesco, tinha um projeto de fanfarra. E eu já entrei de cara na fanfarra e gostei demais daquilo, né? Comecei a participar, comecei a me dar bem. Dali surgiu um convite para participar de uma outra fanfarra, a fanfarra do Colégio Polo, que na época existia uma rivalidade muito grande na cidade, né, entre as fanfarras.
a fanfarra do paroquial, a fanfarra do polo, e as fanfarras participavam de concursos estaduais. Já chegamos a participar de um concurso brasileiro de fanfarras em Taubaté, sabe? Então era um núcleo de contato com música e com disciplina musical muito forte. A disciplina de tocar numa fanfarra que participa de concursos é muito interessante para o músico, para a formação de um músico, porque você é avaliado, você vai para um concurso, você é avaliado se você está com a roupa certa, se você está com a postura certa. Então, assim, tudo isso... Né? Tá, só tenta ilustrar, porque eu vou pedir depois a produção para colocar na tela. Eu tenho fotos de fanfarra. Eu nunca tinha ouvido falar de fanfarra até chegar aqui. O que define uma fanfarra? O que é? Você está falando aí, é o paramento, é a disciplina? Como fanfarra que é um isso? tipo de formação musical, né? Normalmente mantido por escolas. Né? Então, os instrumentos... A fanfarra existe várias categorias. Fanfarra de percussão, fanfarra com instrumentos de sopros de um pisto, de dois pistos, enfim, várias categorias, né? Sênior, infanto-juvenil e tal. Então, é um grupo de música coletiva. Que faz um desfila, né? Que toca andando, que faz uma formação, que para e toca, né? Tem uma tradição, se você for buscar lá na história, na formação das fanfarras, vai ter uma ligação com as bandas militares, com as bandas marciais, né? Então é isso. Tá? E aqui sempre foi muito forte. Isso era ensinado nas escolas? Nas escolas, né? E hoje, ainda tem isso? Hoje tem as fanfarras nas escolas do município, né? Algumas escolas estaduais também tem. Então o meu contato com a música começou aí. E tinha um projeto da Orquestra de Paranavaí que acontecia ali na Casa da Cultura, e um dos músicos também tocava na fanfarra. E esse músico me chamou, falou: você não quer fazer aula lá para entrar na orquestra de repente, futuramente? Aí eu falei: vou fazer. Aí comecei a fazer aula lá, e eu me lembro até hoje, eu dou aula, tenho bastante alunos, adolescentes, crianças, tem adultos, e eu percebo como é diferente, né? Como evoluiu, como as coisas mudaram o formato de dar aula. Então, naquela época, eu fiz 6 meses de aula de teoria musical, aprendendo a ler as bolinhas, para depois pegar o instrumento, né? Então, assim, era muito difícil. Então, tinha que gostar muito, tinha que querer muito. E, de repente, eu comecei a fazer aula lá com um projeto da orquestra. E, em paralelo isso, no ensino médio, na Fundação Bradesco, a gente montou uma banda com os amigos, uma banda de pop rock. E a gente começou a tocar no antigo, não sei se vocês lembram, você não deve lembrar, a gente não deve conhecer, mas o pessoal deve lembrar do Ópera Rock, que tinha aqui na cidade. Eu lembro. E aí a gente começou a tocar lá, um repertório com Capital Inicial, Legião Urbana. Isso em 2001, eu acho. Cara, 2000. Mas vem cá, como que vira essa chave? O rock... Porque assim, eu não sei se todo mundo conseguiu entender a ideia da fanfarra, porque talvez em outros estados não é essa coisa. Mas é o quê? Uma música mais regional? Não, a fanfarra é o seguinte, a fanfarra ela tem umas músicas específicas, né? São músicas marchas, dobrados. Tradicionais, assim? Até algumas fanfarras da minha época também já começava a tocar alguns repertórios populares. Por exemplo, eu lembro que a gente tocava The Wall, do Pink Floyd, na fanfarra. Então, assim, era um sucesso. Então, assim, as fanfarras, elas precisaram modernizar e tocar músicas populares, né? Mas a fanfarra é um início, é um primeiro contato com a música que eu tive. Depois foi a banda com amigos na escola, no ensino médio, que a gente começou a tocar. E nessa época, o que você curtia de música? Eu gostava muito de pop rock. Eu escutava muito pop rock. Eu escutava Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial. Eu escutava muito rock nacional, né? E a gente tocava isso. Safra boa, né? E aí eu né? comecei a tocar, e eu comecei a perceber, eu falei, eu tô fazendo o que eu mais gosto de fazer. E aí eu tô tocando e ainda tô recebendo um cachê por isso. Legal, né? Será que isso pode virar uma profissão? E aí comecei a estudar, comecei a ver, começaram a vir outros convites para acompanhar um outro cantor, uma outra. E aí quando eu vi, eu estava inserido nisso, e junto com outro amigo meu que era um... Então assim, eu aprendi teoria musical, aprendi alguns conteúdos no projeto da orquestra, e paralelo tocava bateria na noite, né? E dava tempo de estudar? Eu quase reprovei no último ano por falta. Inclusive minha mãe assinou lá o livro negro na época, né? Tinha a questão do livro negro. Assinei também algumas vezes porque não estava faltando muito na quinta e na sexta, estava correndo o risco de reprovar, mas passei. E aí todos os amigos foram fazer faculdade e eu não fui fazer porque não tinha o que eu queria, né? Música não tinha música, nem aqui em Maringá tinha, mas era integral, então não tinha condição de fazer. Para quem não sabe, né, a distância daqui para Maringá dá em torno... Hoje você faz com menos de 1 hora, né? Isso.
E aí comecei a tocar. E, então eu percebi que podia ser uma profissão. E junto com um outro amigo meu, professor de guitarra, o Cristiano Brum, a gente rodou as cidades da região aqui em busca de lugares para trabalhar, para dar aula, né? Então eu falei, a gente toca final de semana, vamos procurar alguns lugares para dar aula. Então a gente foi daqui, nós fomos Amaporã, Planaltina, Santa Isabel e chegamos até Loanda. Em Loanda chegamos lá numa escola lá, a Giovana, dona da escola, falou assim, nossa, eu estou procurando justamente um professor de bateria e um de guitarra. E a gente chegou oferecendo esse curso. Que legal. E aí deu certo, a gente começou a dar aula lá, deu uns 3 anos de aula lá. E aí tudo deu um start a partir daí. Aí a gente procurou outros projetos, eu dei aula em outras cidades, Nova Esperança. É aí que você sente que é profissão. E aí eu você está senti que era uma aliando profissão. o que você gostava de fazer com Isso. Nesse meio tempo também surgiu a vaga na orquestra, né? Eu ingressei na orquestra de Paranavaí também, comecei a tocar e desde então nunca mais larguei. Depois tem uma fase interessante, que eu posso contar também, mas vou deixar o Américo falar um pouquinho, que é a fase que apareceu a faculdade de música para fazer. Né? Depois de um certo tempo já, que já estava tocando, já estava inserido no mercado, né? Já estava inclusive dando aula, e aí apareceu a oportunidade da faculdade. Cara, eu tô doido na hora que você vai falar aí dos batera, o que você traz de baterista aqui que é louco. E a Referências, música? né? E a música? Então, eu fui falar naquela hora de quem sou eu, e aí, cara, eu gosto muito de falar da parte da criação, né? E viagem nesse lance das origens e tal. E aí a música acaba ficando em segundo plano, mas assim, a minha família era toda musical, né? Sempre que tem um churrasco, uma reunião de família, roda de viola, o sertanejo meio que domina, mas também tem uma galera lá que gosta do pop rock, né? O meu pai, eu sou sobrinho neto do Cambota, que é o primeiro parceiro do Zé Rico, né? Da dupla Milionário Zé Rico. Talvez o Zé Rico tenha sido o maior cantor, a maior voz do sertanejo brasileiro, né? Até alguns cantores renomados do Brasil falam isso, que a voz do cara era espetacular. E nas rodas de família, nas rodas de viola da família, circulava Zé Rico, circulava Dalvan, né? E outros, meus tios, e meu pai não chegou porque ele era... tem uma diferença de idade comigo muito pequena, de 17 anos. Nossa. Então nessa época ele era piá, ele acompanhava assim, satélite, né? Que nem o Joaquim está aqui hoje. Mas ele lembra do meu tio Osmar, o Pachola, que participava de torneios de viola, campeonatos assim, que disputava com Dalvan, disputava com Zé Rico, né? E em tendas de circo na época. Então, olha como se mistura a família cultura, toda, né? Dessa pegada, né? Tenho primos que alguns até estavam em São Paulo tentando, né? É a família, eu sou Ponte de Castro, né? Mas meu pai é Barbosa de Castro, aí tem o Dermuti no meio, tem os Ribeiro é a parte do Cambota, né? Então a família toda muito ligada e assim, a pegada do Rafa, né? Muitos músicos, muitos instrumentistas, no caso do Dori, muito instrumentista, e no caso da Iara, cantora, mas na minha família, basicamente cantores. E aí, quando eu voltei de São Luís do Maranhão, a gente tinha uma situação muito boa lá, econômica. Só que nós voltamos quebrado, com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu lembro muito bem de ter um par de sapato e um par de tênis, sabe? E é aquilo que eu tinha que usar. Eu crescendo muito rápido, muito grande, as coisas iam ficando para trás. E quase não cresceu, né? Vivi muito tempo usando blusas, né? Porque você chega aqui sem blusa, né? Então, muito tempo eu não tinha as minhas blusas, eu usava blusas que eu ganhava dos primos e que eram grandões como eu. Então, uma situação muito difícil, em que lá em São Luís eu larguei de mão o desenho, porque era o que eu gostava de fazer. Hoje é IFPR, né? Isso. Lá IFMA, mas lá era Cefet, né? Antigamente era Cefet. E eu estava no segundo ano do desenho industrial. Legal. Para virar desenhista industrial e depois escolher se eu ia para arquitetura, se eu ia virar design industrial. Eu estava nesse caminho, esse era o meu caminho, né? E eu passava o dia inteiro desenhando. Só que quando eu vim para cá, a minha cabeça automaticamente se fechou pro desenho, porque assim, parece que hoje eu consigo entender o que eu estou falando aqui, mas eu demorei muito tempo, assim, por que eu perdi o tesão pelo desenho? Talvez seja porque, como eu não ia mais ter oportunidades que eu teria lá, e eu não tinha dinheiro para estudar em Londrina, nem tinha dinheiro para estudar em Curitiba, não tinha condições, eu tinha que abandonar essa ideia.
E aí me vi saindo de uma escola federal e caindo no estadual, no momento do estadual, que o estadual estava caindo aos pedaços, e numa diferença muito grande de pessoas, assim, de relação. Então, em São Luís do Maranhão eu tinha assim, eu estava em casa, digamos, né? Aí eu caí aqui em 96, 97, com as pessoas querendo, as minhas colegas de turma e os meus colegas preocupados em saber qual era o meu sobrenome, de que família que eu vinha. E eu, o que é isso? Tipo assim, sabe, não tinha... Era muito disso, distante, né? a forma, né? Até os primeiros momentos em Paranavaí eu falei, será que meu lugar é aqui mesmo? Porque, sabe, as coisas eu percebia e percebo ainda, infelizmente, que as pessoas se preocupam muito com status, se preocupam muito de o que seu pai faz, qual é a sua família, qual é o seu sobrenome, de onde você veio. Tipo, e eu cresci... Esquece que você é uma pessoa, né? Eu cresci aprendendo que, cara, o que você gosta de fazer? E muito mais, assim, o que eu posso agregar na roda dos amigos do que de onde eu vim e tal. Então isso me incomoda muito, o negócio de status. A gente foge disso, né? Não só eu, o Rafael também pensa assim, o Kaique pensa assim. Esse lance de status é uma coisa que a gente foge disso, sabe? Prefiro andar de bermuda e descalço pela cidade também, igual o Kaique. Prefiro, assim, ficar quieto no meu canto. Essa é a pegada. Então, quando eu larguei o desenho, pela primeira vez eu olhei pro violão do meu pai. Porque até então eu escutava aquelas rodas de viola em São Luís, e meu pai cantando, e todo mundo queria que meu pai cantasse, levava ele para lá, levava para cá, e aquilo me incomodava, eu não gostava daquilo, porque o som que eu gostava de ouvir, que era dos discos dele também, era rock and roll e tal, era Bob Dylan, era Rolling Stones, era John Lennon. Eu não tinha as minhas próprias referências, eu consumia das referências dele, que não tem uma diferença de idade tão grande assim. E aí, aquilo que, ele tocando ali, hoje eu até canto com ele aquelas músicas que eu não gostava, mas aquilo me incomodava, então eu não queria muito saber da música, né? Deixa eles aí com esse lance de música, eu vou ficar aqui no desenho. Quando chegou aqui, eu olhei aquele violão, parece que foi a única coisa que sobrou. Não tinha computador naquela época, não tinha smartphone, não tinha como você ouvir a música onde você queria ouvir música, era tudo mais complicado. Então eu tinha o meu quartinho ali em casa, numa pobreza lascada, e tinha aquele violão. E eu falei, é aquilo ali. Eu pegava o violão, comecei a aprender na marra. Meu pai, se vai assistir isso aqui, ele vai saber que é isso mesmo. Ele me deu uma aula de violão de 15 minutos me ensinando como é que eu olhava as notas no caderninho. Não me ensinou mais nada. Tudo que eu aprendi depois foi por observação. Vendo ele fazer, vendo ele cantar, vendo ele tocar. Foi na raça, velho. Então, eu nem tenho essa disciplina que o Rafa fala, assim, disciplina musical. O meu foi tudo autodidata, e eu aprendendo, eu não sabia fazer uma pestana, eu já queria escrever a minha música. Que aquele lance da criatividade do desenho eu trouxe pra música. Eu não queria tocar a música dos outros. Cara, eu escuto música. Tem artista como os Rolling Stones. Se você me der um violão, eu vou saber tocar 4 músicas dos Rolling Stones. Eles têm mais de 300 músicas. Eu não me preocupo em tirar música. Eu não quero tirar música. Ele pediu violão, né? E se de repente aparecesse o violão aqui, você conseguiria tirar a primeira? Das que eu fiz? De jeito nenhum. A minha cabeça já cancelou ela, já jogou no lixo. Joga o violão aí e vê o que ele vai trazer aqui pra gente. Afinal, a gente tá falando de música, cara. De música, a gente não pode tocar a música dos outros aqui. Vamos ver o que ele faz aí pra gente. E você, Rafa? Você ia falar do negócio da faculdade. Como que você descobriu que tinha faculdade? Essa questão da relação com a música, quando eu percebi que a música seria a minha profissão, então eu comecei a ter uma relação mais diferente, assim, digamos. Quando alguém me perguntava assim, que música você mais gosta de ouvir? Eu falava, eu gosto de música, não importa. Uma música bem tocada, um grupo bem ensaiado. Então, eu já toquei com dupla sertaneja, eu já toquei com banda de baile, eu já toquei com banda gospel, eu já toquei com banda de carnaval, já fiz vários carnavais. Assim, não importa. Eu gosto da música bem feita, né? Daquele cuidado que a gente tem no ensaio, da apresentação, né? Depois, com a orquestra, eu tive uma experiência muito grande com a orquestra, tocando mais de 10 anos na Big Band. Inclusive, hoje continuo tocando na Big Band do maestro Vitor, lá de Londrina, onde eu me sinto extremamente honrado por fazer parte do time dele, né? Um time seleto, são grandes músicos que eu fico muito feliz de estar dividindo o palco com eles, né? É muito interessante.
É muito interessante. Então, ter esse carinho, esse respeito pela música, né? E aí, isso em 2012, abriu o curso de música em Maringá, noturno. Eu falei, poxa, agora eu tenho que fazer. Eu já estava trabalhando com música, já estava dando aula, já estava tocando. Falei, agora eu tenho que dar um jeito. E aí chamei alguns amigos. Aqui em Paranavaí, na época, tinha acho que 2 ou 3 pessoas formadas em música no máximo. Se não me engano, eram 2 pessoas. O Arnaldo e a Esther, isso. E aí montamos um carro, 5 pessoas, e começamos a ir fazer a faculdade em Maringá. Nossa, cara. E naquele momento, o curso era noturno, né? A distância. Era longe, né? Assim, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Mas a gente estava em 5 amigos ali que gostavam de música, então o papo era muito legal. A gente ia falando de música, voltava falando de música. E assim foi. No segundo ano, alguns desistiram, tiveram alguma dificuldade, mas nós concluí ali o curso de música. Então, assim, me dediquei muito para a faculdade. Quando terminou a faculdade, a coordenação do curso falou assim, faz uma pós e vem dar aula com a gente. Aí eu saí, fiz uma pós na UEM, em Educação Musical, depois voltei e dei aula no curso de música. Então, assim, a minha relação com a música é a mais respeitosa possível. Assim. Para mim, a música é tudo. Assim. Nunca me vi fazendo, nunca me vi fazendo outra coisa a não ser relacionado com a música, com a arte. Antes de a gente escutar essa palhinha aí, me corrija se eu estiver errado, cara. A música, assim como a literatura, ela te apresenta um mundo. Só que esse mundo é real. Não é verdade isso? Você é apresentado à música, mas você tem que ser apresentado a um instrumento. E você cria aquela relação no começo de amor e ódio ao instrumento. Pô, todo mundo toca, parece que é fácil. Aí você vai tocando, igual o Américo falou. Meu pai me ensinou isso aqui. Eu vou lutar contra isso aqui. Se ele consegue, ou se outras pessoas conseguem. E de repente você começa a ter... Assim que o instrumento vai te dando a resposta, você vai começando a amar o instrumento. Sabe como que eu via a música, a prática do instrumento? Sabe quando a gente joga aquele Mario, joguinho do Mario que você vai passando de fase? Então cada exercício novo para mim era uma fase. Então eu enxergava isso. Eu tocava uma música diferente, um exercício mais rápido, passei de fase. Então, quando eu consigo transmitir isso para o meu aluno, eu me sinto muito feliz e eu sei que esse aluno vai longe. E é bonito, porque não é? Ele sente prazer em passar o exercício, que é o que a gente sente jogando um videogame. A gente sente prazer em passar a fase. Né? Então, quando um músico, quando alguém que toca um instrumento sente isso, a gente tem meio caminho aí já garantido. Igual ele estava falando, a paixão pelo desenho... Eu não vou mostrar os meus desenhos, porque meus desenhos são rascunhos, tá? Mas a paixão do desenho te concita a tentar mais. Né? E eu também já matriculei meu filho, que hoje está com 19 anos, na escola aqui de música, e era tão bonito ver, cara, como que os caras tiram o instrumento de dentro do negócio, sabe? Não é que o negócio seja sagrado, entende? Mas tu saca que aquilo dali tem uma coisa. E eu vejo também essas bandas onde o cara que vai tocar a guitarra tá surrada de tanto que o cara usa, entendeu? Essas são as melhores. E o cara chega a falar assim, não, mas essa tem um braço assim, assado. Eu tô falando tudo isso porque eu amo, né? As minhas bandas, vocês não perguntaram, né? Mas as minhas bandas prediletas são Dream Theater, o Steve Vai. Eu cresci com o Joe Satriani, e quando eu descobri que o Joe Petrucci era aluno do Joe Satriani, Steve Vai também, eu falei, pô, essa galera se conhece. Gente, a gente está falando de um tempo em que não tinha internet. Era fita cassete. Eu ia para a Videogame Center, que era uma locadora de CDs importados no Rio. Eu pegava um ônibus e um metrô para chegar lá para alugar um CD. O Yngwie Malmsteen, quando o Yngwie Malmsteen, aquela de orquestra do Yngwie Malmsteen, cara, enquanto eu não consegui comprar aquele CD, eu falava, cara, agora eu entendo o que é o cara ser virtuoso. Uma coisa, sabe, aquelas escalas, o cara gosta, o cara é aprendiz, o cara domina, e daqui a pouco o cara é um virtuoso. Né? E falar em virtuoso, toca aí, cara. Em relação à escassez, né, que é o que você falou, que antigamente a gente tinha que correr. Eu já vi histórias, o Pianucci já contou uma história de que ele foi de bicicleta em do Paraná para buscar um disco emprestado. O lance da escassez te dá uma sede maior e valoriza mais aquilo que você está consumindo. Então hoje o que eu vejo? Hoje e daqui para frente vão aparecer muita gente boa, muitos gênios vão aparecer, mas não no volume que aparecia antes.
Porque a própria escassez dava uma sede, dava um valor para aquilo que hoje as pessoas não dão. Hoje você pega, por exemplo, Spotify ou YouTube, tem tanta coisa ali que você não sabe por onde começar a consumir, que às vezes você deixa de consumir. Tipo assim, você pega o Spotify e abre, você está cansado das suas playlists, e de repente você vai deixar de consumir porque tá tudo na tua frente. Não tem coisa para descobrir, entende? Então, e aí, falando sobre preconceito, dentro da prefeitura, no nosso trio aqui, eu, Rafael e o Kaique, eu sofro preconceito, né? Principalmente do Kaique, porque eu gosto do rock clássico, beleza. Não consigo ouvir mais rock anos 80, não dá pra mim, porque eu ouvi muito, então já faz uns tantos anos que eu simplesmente não consigo. Qualquer música dos rock dos anos 80 que for colocar pra eu ouvir, eu falo, não, cara, não. Não consigo ouvir Beatles mais, porque eu ouvi demais. Não consigo ouvir The Doors. A única banda das antigas que eu consigo ouvir ainda é Rolling Stones e Queen. Só que hoje, o que eu faço pra fugir disso? Aí eu escuto Miley Cyrus, preconceito. Por que o cara tá escutando Miley Cyrus? Porra, talvez seja a maior voz do rock and roll na atualidade. Pra mim é ela, entendeu? E escuto, sei lá, Coldplay, Imagine Dragons, aí eu uso preconceito. Mas não tô fazendo isso pra ser cool. É porque tem músicas no meio disso que são muito boas. Claro. Então eu coloco as playlists. Saiu agora uma menina que chama... não sei se a pronúncia é Lizzo ou Lizzo. São Lizzo. Puta, cara, About Them Time. Cara, eu não consigo parar de ouvir aquela música, velho. E ela puxa um pouco do disco, mistura com pop e uma coisa mais atual. Eu gosto dessa batida. Então, se você falar pra mim, Américo, você gosta de metal? Eu odeio metal, velho. Eu não consigo ouvir metal, velho. Não consigo entrar na minha cabeça metal. Aquela fritação. Não dá, velho. Pra mim, o rock and roll clássico é uma coisa mais simples. Uma coisinha mais simples. Nada de porra de fritação. Eu não consigo ouvir. O Kaique adora metal, respeito. Mas o meu lance é o rock clássico e o pop. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Falta de uma terceira pessoa para também dizer. Então fica aberto aí, ao Kaique, o convite de estar aqui conosco. Passa mais um microfone para cá e vem para cá. Vamos falar de música. E falar em música, toca aí, cara. Vamos. Os dias passam num segundo. Eu tenho pressa de chegar, sem medo de ir pro mundo, mas não esqueço meu lugar. Tanta estrada pra correr e outro sol já vai nascer. Quantas milhas de coragem ainda restam pra você? Deixa que o amor te mostra o caminho pra voltar. Deixa que o amor te mostra o caminho pra voltar. Caminho. Exclusividade, hein? Composição aí de legal, 2020, 2021. Depois você conta pra gente essas inspirações. Deixa eu fazer outra pergunta pro Tom Rich. Na verdade, assim, eu queria até deixar aqui claro para vocês que vocês fazem parte do programa. Coloquem aí nos comentários o que você curte, né? Qual a sua influência. Enfim, vamos encher aqui esse podcast também de participações. Quando é que vocês se conhecem? Quando é que essa diversidade de crescimento, e penso eu, você estava com quantos anos mesmo quando você veio para cá? Eu estava com comecinho de 97, eu tinha 16 anos. E você nessa área da faculdade, você estava com quantos anos? Na faculdade foi em 2012. Eu devia ter uns 25 anos, eu acho.
Né? E vocês se conhecem quando? Em que circunstância? Nós nos conhecemos em 2017, 16, né, Américo? 2016? 2016, a orquestra de Paranavaí foi fazer uma apresentação. Nós sempre fazíamos, né, durante o ano, alguns concertos temáticos com convidados. Nós fizemos já com Gralha Azul, já fizemos com vários grupos da cidade, grupo de samba, Rogério Esquivel, vários cantores. E em 2016 nós fizemos com a banda Nômades. O Américo depois fala um pouquinho da história da banda também, que é junto com o Kaique. E nós fomos fazer esse concerto juntos, né? E aí eu, fazendo a base da orquestra, fazia a bateria da orquestra, tirei a parte, o maestro escreveu o arranjo e a gente começou, né, a trocar ideia, fizemos um ensaio, depois fizemos o show, e ali que a gente começou a se aproximar. E aí o Nômades ia gravar um disco, e aí o Kaique e o Américo me convidaram para gravar essas músicas. Vocês gravaram aqui? Onde vocês gravaram? Então, até hoje, até complementando o Rafa, esse álbum dos Nômades, que a gente tem a banda desde, 99, né? 99, 2000. Mas a gente ainda não gravou um álbum e nem lançou um álbum. A gente tá no meio disso agora. E graças a Deus vai sair, já não tem mais volta, já tá na metade. Mas a gente ensaiou esse projeto de lançar o álbum muitas vezes. E muitas vezes, e sempre acontecia alguma coisa. Aconteceu da gente ter uma decepção com um produtor em Curitiba, aconteceu da gente um projeto mal tocado e que deu um resultado ruim. Aconteceu do Kaique, o lance da polícia pegar e acontecer umas coisas na cidade que ele tinha que focar naquela hora naquilo. E eu focado lá em Curitiba na minha carreira profissional também. A gente ainda estava para conhecer o Rafa. Então as coisas foram acontecendo ao longo desses 20 anos que a gente sempre produziu música, sempre tinha música pronta e composta, mas não tinha nada gravado. Então é um sonho que a gente só vai realizar agora. Só um adendo aqui, tá, pessoal? A gente está falando... eu não vou falar para todo mundo, mas literalmente a todo mundo. E para quem não conhece, o Kaique é delegado. Então quando ele fala, se teve problema da polícia, tem a ver com a carreira dele, né? Enquanto delegado. E eu não sei se... Claro que vocês tinham. Eu até hoje tenho, quando eu sei que o Satriani lançou um álbum novo, sabe aquela parada do lado A e lado B do disco, que hoje já não tem mais isso? Sabe aquele negócio de você querer ouvir a música rápido para sentir você mentalmente dizer, não, isso aqui é música do lado A, isso é música do lado B, eu gostei dessa, não gostei dessa. Imagino vocês nesse processo, pô, fiz uma música, essa é maneira, essa vai ser a música do trabalho, lembra? O Ira falava muito isso, a música de trabalho vai ser essa, e não é. E o trabalho de vocês é praticamente, posso estar errado, mas alternativo no sentido de que vocês estão fazendo pelo gosto e por vocês. Vocês não estão inseridos dentro de uma indústria que fala, não, a música tem que ser assim, tem que ser... Lembra do tempo que música tinha que ter virada de bateria? E se não tivesse virada de bateria, não era música, principalmente do rock. Então, ao mesmo tempo você tem essa pegada de ser, puxa, frio na barriga, essa música ficou legal. E aí não tem preocupação de ser aquela música que vai arrebentar, né? E aí eu também estou aqui imaginando pela feição de vocês, é isso mesmo, não é? É isso. A gente busca mais uma satisfação pessoal, né? Também, meu amigo, depois que você passa dos 35, dos 40, você está querendo buscar em várias situações satisfação, até no trabalho. Né? A gente acaba tendo que se preocupando em transformar o trabalho em algo divertido, apesar de ser puxado, de ser, às vezes, em determinados períodos do ano, de segunda a segunda, a gente tenta fazer as coisas serem intensas e prazerosas, né? E no lance da música, é assim, o interessante é que a gente tem tanta música junto, que na hora de escolher é difícil. Aí sempre um tá tentando criar uma narrativa para empurrar uma música. Criar história, né? E aí o outro tá tentando empurrar uma música aqui, o outro tá empurrando o outro, cada um tenta empurrar uma. Aí acho que chegou agora no momento em que cada um tá satisfeito com o que conseguiu colocar no álbum, entendeu? E quantas cabem? Esse álbum que a gente vai lançar, a gente previu 10 músicas. Não é injusto, cara. Como é que tu vai botar... Mas aí você 10? cria um precedente para ter que gravar outros, entendeu? E aí, quer te falar uma coisa?
quando a gente gosta de um artista, a gente acaba gostando primeiro das músicas hits, né? Aham. E aí quando você realmente gosta de um artista, você vai começando a gostar do lado B. Porque você gostou muito Música de trabalho. daquele cara, daquele artista, né? Então você vai querer conhecer as outras. E isso acontece também. E o que eu observo isso? Por exemplo, hoje tem um cara que eu gosto muito de ouvir, e eu tô vendo esse fenômeno acontecer não só com ele, mas com outros também. Que é o cara, ele alcançou o que ele queria na carreira dele, e aí ele começa a gravar o que ele quer. Isso acontece Entende? muito, cara. Aí ele se desliga um pouco das obrigações da indústria e começa a gravar o que ele quer. Eu vou te dar um exemplo. John Mayer, que é o cara que eu gosto de ouvir. Ele lançou agora há pouco tempo atrás, músicas na pegada dos anos 80, com a sonoridade dos anos 80. E deu muito bom. Inclusive uma delas é talvez a mais tocada dele no Spotify. Outro exemplo, Bruno Mars, lançou há 2 anos atrás, 2021, o principal single do álbum dele foi uma música que tem a pegada disco, né? Que inclusive é uma que você postou esses dias no Story tocando bateria. Eu vejo isso, entende? Assim, então as coisas, a música, ela é muito mais profunda do que a indústria. Você vê um artista que está indo super bem no pop atual. Você vai ver, vou usar uma palavra aqui antiga, você vai ver no arcabouço de referências dele, tem coisas que o meu pai gosta, que eu gosto, que você gosta. E que ele aprendeu a gostar. Só que ele não coloca isso no trabalho dele, porque ele está seguindo um conceito artístico da indústria que precisa ir naquela direção. Mas quando ele chegar no momento da carreira dele que ele puder gravar o que ele quiser, vai aparecer de novo as referências, entendeu? Então a música, ela é toda, as referências são todas conectadas. Ninguém faz música porque na adolescência eu puxei aquelas e estou trazendo para minha música de hoje. É muito mais profundo que isso, entendeu? E remonta essas experiências, né, como você teve. Agora sim, de fato, tu falou eu falando aqui o carioquês, tu falou lá do trabalho. Como que foi então? Vocês se conheceram na banda e depois passaram a trabalhar juntos também? Como que foi essa... É mais uma história bem conectada. Eu vou deixar o Rafael começar, daí eu faço o meu adendo aí. Então, bom, eu comecei a ter contato com o Américo e o Kaique nessa ação de tocar junto com eles o concerto. E aí a gente combinou de fazer alguns ensaios para gravar e também para cumprir algumas agendas aí que a banda tinha aí, convite, né, da banda e tal. E a gente começou a trocar mais ideia. Eu sempre fui envolvido com a parte cultural do município. Então eu toquei na orquestra durante 10 anos, eu dava aula na escola de música do município, né? Então conhecia muitos artistas. Também sempre me coloquei na condição de agente cultural, onde eu escrevi os meus projetos, tive alguns projetos já premiados nos editais aqui do município. Então sempre fui bem inserido assim, né, no cenário cultural do município. E a gente estava passando por um momento um pouco conturbado, digamos assim, na parte cultural do município, né? Algumas ações estavam precisando de um up, né? E a gente começou a discutir junto com outros artistas e o Kaique sobre isso, né? E daí para frente acho que o Américo pode... Não, tem a história lá da conversa, da reunião que vocês tiveram com a orquestra, com o Kaique. E aí tivemos uma reunião... Mas só para contextualizar, ele já era o... Isso, o Kaique já como prefeito, né? Isso, o Kaique já no segundo ano. No segundo ano. Em 2018. Tá. Aí nós tivemos uma reunião com o pessoal da orquestra e mais alguns outros artistas, junto com o Kaique, né? E aí o Kaique pediu algumas sugestões para o pessoal lá e tal, né, do que achavam que devia ser feito, e o pessoal foi contribuindo com algumas ideias, né, enfim. Então, aí eu estava em 2018, eu estava em Curitiba, trabalhava na Vivo, antes era a GVT, mas a Vivo veio, comprou e assimilou a GVT, e eu estava numa reunião lá, num dia de semana, no meio da tarde, e vi uma ligação do Kaique. Bem numa época também, cara, que, sabe, tinha umas operações policiais importantes, o meu cunhado, ele é policial, então quando eu vi aquela ligação do Kaique no meio da tarde, eu já pensei coisa ruim. Falei, puta que pariu, né, cara? Aí saí da reunião, pedi licença, e aí o tom dele tava muito leve, muito tranquilo, eu já dei uma relaxada, né, porque a gente costumava se falar à noite, por mensagem, ou final de semana.
dia de semana no horário de expediente, a gente não se falava e não se falava por anos, assim, entendeu? Era mais mensagem mesmo. E aí deu um medo do caramba. Daí relaxei, não era nada daquilo que eu estava pensando, graças a Deus. E ele estava super empolgado, querendo, por culpa do Rafael e por culpa da orquestra, querendo que eu viesse para Paranavaí para tocar cultura. E eu fiquei balançado, cara. Eu fiquei balançado e fiquei muito feliz com o convite, mas ao mesmo tempo eu tinha uma história de 13 anos dentro da empresa. De começar no chão de fábrica, atendendo um 02 e chegar a cargo de gerência, de gestão, né? Então, eu tinha conquistado um caminho muito legal lá dentro. Então, quando veio a proposta, eu fiquei numa sinuca de bico grande. A gente tinha apartamento lá, as crianças estavam matriculadas. Muito mais coisa em jogo, minha esposa trabalhando. Então, assim, quer queira ou quer não, vir aqui trabalhar junto com o Kaique era um tiro no escuro, porque a gente não sabia o que ia acontecer 2 anos depois. Então, era uma aposta grande, uma aposta que, na minha criação, era fácil de aceitar, mas juntando eu com a Regiane não era fácil. Ela foi criada dentro de uma estabilidade muito grande. Quantos filhos você tem? Tenho 2, o Joaquim e a Laura. O Joaquim Qual a idade dele? De 6 e a Laura de 4. Nossa. Então, para mim aceitar aquele rolê, eu que já tinha morado em São Luís, já tinha morado em Loanda, já tinha morado em Paranavaí, já tinha morado em tudo quanto é lugar, e toda vez que era assaltado, mudava de casa, ir para Paranavaí e assumir um desafio, era tranquilo, era suave. Só que eu estava do meu lado a Regi, funcionária pública do Estado, entendeu? Então não foi uma coisa assim, tipo voo. Tive que trazer para dentro de casa e conversar, tanto que eu acabei vindo 5 meses depois, né, que a coisa aconteceu de fato. Então, depois eu vim a saber que essa indicação foi pela orquestra e pelo Rafael, porque nós tocamos junto em 2017, num concerto junto com a orquestra, e eu interagi muito com a orquestra. Eu mandei música, eu mandei partitura, a gente ensaiou, eu fiz reuniões. Então, durante aquele período a gente criou um entrosamento legal. E juntando isso com o que eles conheciam do meu currículo, quando apareceu a necessidade, eles lembraram de mim. E eu agradeço muito. Só que quis o destino que eu não viesse a assumir a cultura. No meio do caminho, o Kaique me liga, sei lá, isso foi em novembro depois, me liga falando assim, cara, tô com um problemão aqui na comunicação, preciso resolver e tal, não sei o que. E nisso ele já tinha, naquele primeiro dia, ele já tinha pedido meu currículo, já tinha pedido telefone de gestor meu, ele fez todo o dever de casa de análise, né? Colocou na mão do Hugo Braga, que na época era do administrativo, da administração, fizeram toda a análise, vieram a formação, se ia combinar ou não e tal. E aí ele me deu esse desafio de tocar a comunicação. Só que quando ele lançou essa, ele falou, puta, só que a gente arruma um problema, quem a gente vai colocar na cultura? Mas na hora, sem pestanejar, eu falei, peraí, como quem a gente vai colocar? Quem? Eu até falei pra ele, eu vou tocar a comunicação muito mais leve. Porque depois num outro momento a gente pode falar isso. Eu sou TEA nível de atenção 1, que é autismo leve, TDAH, TOD, tenho vários comprometimentos. E aí eu pensei, eu vou estar na frente da cultura, lidando com todos os segmentos da cultura. Cada um com seus desafios e as suas demandas, né? Certo. E aí lidar com leis enormes e analisar e criar e tal. Cara, eu ia ter que tomar muita Ritalina. E sendo que na comunicação eu posso ser doido. Então na comunicação eu posso ser maluco, não tem problema. Pode subverter. Então, ótimo. Então na comunicação eu, tomei Ritalina umas 10 vezes, de 4 anos pra cá. Porque era quando você precisa escrever um roteiro, fazer uma apresentação, beleza. Mas na cultura eu ia dar um jeito de entregar, mas eu ia me desgastar muito, ia me consumir muito aquilo lá. E aí quando ele falou da necessidade, eu falei, o Rafael, não, mas o Rafael não vai aceitar, ele dá aula em faculdade, ele tem os alunos dele, ele está envolvido com a orquestra, ele tem a esposa dele, não sei o que, não vai... Falei o seguinte, não é que ele não vai aceitar, ele tem que aceitar, porque ele não quer mudar a cultura de Paranavaí, ele não fez várias reuniões comigo, a gente não está montando um projeto, não sei o que, então vamos lançar a responsabilidade no colo dele, se ele quiser, ele vai abraçar. Aí a gente colocou e provocou ele de uma maneira meio que irrecusável, a gente colocou assim, é a sua missão, você é um torrente.
Você tem que fazer. Apelou, você né? vai... a missão está se apresentando e não é por acaso. Então te apelou. Aí 2 ou 3 dias depois ele ligou. Falou, tá bom, cara, eu vou. Ainda bem, né? Bem resumidamente, foi basicamente isso. De início, realmente eu não tinha intenção de aceitar, porque eu estava muito bem inserido no mercado de trabalho na minha área. Eu estava com... Mas eu também estava, né? Estava dando aula na faculdade, eu estava com vários projetos em cidades. Então, assim, estava muito feliz, profissionalmente dizendo. Mas eu tenho um carinho especial muito grande, um sentimento de gratidão muito grande pelo município. Se você lembrar, no começo da história eu falei que eu comecei a ter contato com música mais profissionalmente num projeto na Casa da Cultura. Então eu vi um processo, um cenário cultural muito forte, né? E a gente via naquele momento que estava se perdendo algumas coisas. Então a gente Você ficou tinha um preocupado. dever de fazer alguma coisa. Então é como se o Kaique tivesse falado para mim, bom, então tá bom, você sabe o que tem que ser feito, então faz. Aí eu me senti sem condições de falar assim, de abrir mão. Eu falei assim, não vou fazer. Eu não quis ser, não quis dar essa negativa. Não quis desertar. E aí assumimos o desafio. A parada de quem deve estar vendo agora, como eu, que não tive esse papo antes com vocês, é que são personalidades completamente diferentes. Sim. E o projeto exige isso. Expertises diferentes, pegadas diferentes, times diferentes, né? Assim como não você sentiu então que não era para a parte da cultura, né? Se configurou uma outra pegada, mas vocês têm essa liga, que é essa liga aí do crescimento. Por isso que o podcast começou a falar sobre isso. Eu preciso entender quem é vocês para entender que o que está acontecendo hoje não é obra de um acaso. Então, a gente está com um tempo bem avançado aqui e está muito bom o papo. Eu não quero perder essa construção. Conta para a gente quais foram os primeiros desafios dessa construção, já que agora está configurado vocês aí, e como que vocês chegaram ao que vocês chegaram esse ano. Todas essas manifestações aí, que eu não vou citar os nomes agora, a gente, quando chegar lá, vocês falam quem veio, como que veio. Quais foram os principais, os piores desafios? Acho que talvez seja importante a gente dizer o seguinte... Então a gente está falando agora do momento onde a gestão, né, onde o Américo e o Rafael estão dentro da gestão. Certo. Então a gente passa a ter, né, um time todo, né, uma prefeitura toda que trabalhando junto com a gente, né, e um gestor ali, um líder, digamos assim, um Kaique, que é uma pessoa que extremamente fácil de trabalhar, porque é uma pessoa que dá autonomia. Não existe carteirada, não existe nenhum tipo de ação com o Kaique relacionada a isso, a não ser assuntos técnicos, né? Uma pessoa que está ali para a hora que você precisar. Né? Tá. Então, eu costumo dizer até às vezes assim, é muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil trabalhar com o Kaique, porque ele te dá uma autonomia, né? Então, assim, você se sente na obrigação de entregar o resultado. Você tem que entregar o resultado, né? Só que é muito legal essa relação que a gente tem. Especificamente o Kaique e o Américo, a gente tem uma relação muito próxima, que a gente está falando às vezes à noite, final de semana, de trabalho de uma forma leve, né? De uma forma que flui. Então, não tem como separar mais. Isso é muito, muito interessante. 11 da noite, 1 da manhã, 3 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã, que é quando surge 10 da tarde, as 10 melhores, da manhã, 3 da tarde. Que é quando surgem as melhores ideias, melhores ações, quando as coisas começam a acontecer. Mas basicamente assim... falando especificamente da cultura, o Américo depois faz um paralelo entre ações da prefeitura e cultura, mas a gente primeiro identificou, né, os principais pontos que a gente podia fazer algumas alterações, um trabalho de escutar toda a equipe, um trabalho de escutar a classe artística, de fazer algumas reuniões, entender. Óbvio que eu já tinha uma experiência por participar das ações culturais, mas mesmo assim a gente fez questão de escutar todos eles e planejar. E entender que a cultura, as ações culturais, elas são necessárias e são importantes para os munícipes, para a cidade como um todo. E não somente para o artista também, mas para toda a cidade, né? Então a gente teve um pouco desse olhar. Só que logo de início nós tivemos ali um 2019 muito legal, né? Com muito otimismo, a classe artística vindo conversar com a gente, lançando os editais, fomentando as ações,
começando as ações de praças e parques, né? E depois a gente se depara com a pandemia 2020, que era o momento que as pessoas não podiam ter acesso à cultura, que elas mais precisavam de ter acesso à cultura. Verdade. E era o momento que o artista mais precisava também, ele não podia. Então, e é a classe, uma das classes que mais sofreram. Que mais sofreu. Então, imediatamente a gente lançou alguns editais emergenciais para que os artistas fizessem lives, gravassem materiais das suas casas. Nós lançamos a incubadora de projetos, iniciamos aí o que depois veio a se tornar a produtora Suruquá, que inclusive foi premiada em 2022 com o prêmio gestor do ano. Suruquá é um rio? Suruquá é o nosso, tem o rio, que faz a divisa aqui com Tamboara, e aí tem a história do Negão do Suruquá, que era, né, uma pessoa que morou ali nas margens do rio, que várias pessoas conheciam, ele era um andarilho que andava assoviando, as pessoas falam que ele tem uma história até misteriosa, assim, que era um músico que teve uma desilusão amorosa e passou a morar no Rio, e ele faleceu ali, né? A casinha dele foi queimada e tal, então tem toda uma história. Então, em homenagem a ele, ao Negão do Suruquá, nós montamos a produtora Suruquá, que é uma produtora de audiovisual, onde nós compramos vários equipamentos, mais de R$150 mil em equipamentos, em câmeras, iluminações, interface de áudio, mesas de corte, para que a gente pudesse produzir os materiais de alguns artistas locais e da própria Fundação Cultural. A gente identificou no início da pandemia que a gente tinha grandes artistas na cidade que não tinham material compatível com o talento dele. Então ele ia participar do edital, mas não entregava. Então muitas vezes ele corria o risco até de ficar de fora, porque não tinha um material de qualidade que a comissão conseguia avaliar. Então a gente pensando nisso, né, potencializar esse artista, nós montamos a produtora. Então 2020 2021 foi 2 anos ali que a cultura trabalhou intensamente, mas não podia reunir público. Mas a gente com ações, né, remotas. Então nós realizamos o FEMUP 2020 de uma forma grandiosa. O FEMUP chegou a mais de 40 mil pessoas com lives, né? Então assim, as ações não pararam, as ações continuaram. Só que 2021, no meio para o final, que realmente as coisas começaram a melhorar, a pandemia começou a dar sinal de dar um tchauzinho, de nos despedir, né? Aí as ações foram intensificadas no nível, assim, digamos, hard. Assim. Então começou 2022 com muitas ações. Mas só ressaltando, 2020 então, uma impossibilidade de reunião de público, que ou seja, você você continua fazendo os eventos, não abre mão de fazer os eventos, e 2021... meio do ano foi perdido, porque a primeira metade de 2021 foi a pior parte da pandemia, e não dava para você trazer grandes atrações no segundo semestre, porque elas tinham que ser planejadas muito antes. Então, no segundo semestre, aconteceu várias ações, e o que a gente viu, aí o Rafael vai concordar comigo, o que a gente viu de volume de qualidade de ações culturais em 2022 era algo que nós gostaríamos de ter feito em 2020. Exato. A gente estava num nível de empolgação, porque a gente entrou na prefeitura em 2019. Então a gente teve um tempo também para entender. Ele veio do privado e eu vim do privado. E a gente entender as limitações, o quão mais moroso não por uma escolha, mas pelas leis. Né? O time de O contratação. o trâmite é diferente. Então em 2019 a gente conseguiu alguns êxitos e conseguiu trazer de novo, a tradição de novo de comemorar o aniversário da cidade, de fortalecer o FEMUP. E 2020 era para ser 2022, cara. Era para ser uma coisa monstruosa. A gente estava no hype para isso. Aí veio a pandemia e baixou. Então esse foi o grande desafio. Então assim, embora 2022 foi um grande ano, né? Para nós tudo aquilo já estava na nossa cabeça. Então assim, o desafio mesmo difícil foi fazer o 2020 e o 2021. Né? Foi conseguir fazer as entregas, foi conseguir criar a biblioteca delivery, foi conseguir lançar os editais emergenciais, foi conseguir fazer o recurso da Aldir Blanc chegar na mão de todos os artistas, que nosso município foi um dos únicos da região, foi conseguir, né, fazer tudo isso com todas as limitações que a gente tinha. E Júlio, deixa eu colocar um adendo aqui, algo que eu aprendi em 2019. Existe um preconceito grande em relação ao funcionário público. Lembra aquele negócio do nordestino? É um paradigma que se criou, né, do Nordeste.
Um outro paradigma que se criou com o tempo é esse lance do funcionário público. O funcionário público não trabalha, é o encostado, tem que acabar com a estabilidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem funcionários públicos que dão sangue, tem funcionário público que não trabalha. Tem funcionário da iniciativa privada que trabalha e tem funcionário da iniciativa privada que rouba, que engana, que finge que está trabalhando. Então, assim, eu saí da Vivo, da cúpula de vendas da Vivo, e caí aqui na Prefeitura de Paranavaí achando que, tipo assim, ia ser super fácil implantar os projetos rápido e tal. E eu cheguei aqui e entendi que o funcionário público ele trabalha dentro de um guarda-chuva de regras e de um trâmite necessário que foi sendo construído ao longo das décadas, que as coisas não acontecem como no privado. Privado, se ele quiser contratar o Jota Quest para a convenção de final do ano, ele vai contratar e vai contratar em uma semana. Aqui a gente leva 3 meses, 4 meses, mas não é uma escolha nossa, é um sofrimento que a gente vê. É criado na secretaria que vai contratar, se solicita 1 milhão de documentação para o artista, alguns artistas espanam, não querem mandar, aí você fica naquela briga com o artista, aí vai pro jurídico, o jurídico analisa, vai pro compras, volta pro jurídico, então fica um negócio assim. Então assim, em 2019 eu aprendi mais uma vez a quebrar um paradigma, que esse lance de que funcionário público não trabalha, muito pelo contrário, eu trabalho muito mais hoje estando na Prefeitura de Paranavaí do que eu trabalhava na Vivo, do que eu trabalhava na GVT. E lá era vendas, lá era processo e projetos de vendas. Imagina as metas, né? Tá? Então, vocês querem dizer aqui para todos nesse espaço é que o que vocês fizeram e que apareceu bastante nesse final de ano, e aí eu gostaria de ter essa última ênfase, já deveria ter sido feito antes. Exato. Né? E toda essa conjectura levou a postergar. Mas, ao mesmo tempo, vocês também não acham que a gente tem que tentar fazer do limão uma limonada. Então, todo esse arcabouço de mudança de mentalidade do privado para o público, tentativas, erros, aprendizado, saber a janela de oportunidade que cada um tem, negociação, preparou vocês para chegarem ao que vocês apresentaram. Como que foi planejar esse final de ano? E aí, para quem não sabe, quais foram as atrações que vieram aqui? Tá. O que acontece? As ações de cultura que acontecem nas praças e parques, a gente tem sempre a resposta muito imediata da população. Sabe? A gente está ali no evento, a gente recebe os elogios, a gente recebe uma observação ou outra também de pontos que precisam ser melhorados, a gente conversa com a população, então a gente recebe durante o evento, né? E logo depois já o feedback. E aí todo o planejamento é feito em cima disso, né? Porque a gente gera essas ações de cultura baseado na vocação do município, no que o município, né, precisa, digamos assim, na área cultural, né? Então a gente ficou cada vez mais evidente que a população ela quer ter acesso à cultura, à arte na praça, ela quer poder ir num final de semana na levar praça, levar seus filhos, né? Então assim, vou dar um exemplo que é o FEMUP. O FEMUP aconteceu durante muitos anos no Teatro Municipal. Eu toquei durante mais de 10 anos na banda do FEMUP, na banda base, e eu ficava frustrado e triste quando a gente ia tocar e não tinha um teatro cheio, tinha meio teatro. O teatro, a capacidade é 350 pessoas, né? Só que o FEMUP é um evento longo, é um evento de 2 horas a 2 horas e meia. Então, uma criança não fica ali sentada. O pai, às vezes, ele quer tomar um suco, ele quer tomar uma cerveja, quer tomar alguma coisa. E no teatro não pode, é um ambiente que não permite. Numa praça, um parque, é um ambiente totalmente propício para a família. Aberto, né? Então, ações como shows, como o FEMUP, que é um patrimônio que premia a música autoral, a poesia, né? Então é muito importante que esse tipo de ação esteja acessível para as pessoas. Que até para aquele que passa correndo, exatamente, pare e fala, o que está acontecendo? Ele não foi aqui, né? assistir o FEMUP, mas ele foi na praça e se deparou com uma música de qualidade e ele passou dali para frente a admirar o FEMUP, a seguir, né? Então, assim, tem ações que precisam daquela acústica do teatro, que precisam daquele ambiente, né? Mas as ações... Então, assim, a população
nos deu essa resposta, que ela queria ações em praças. Então foi assim que, partindo do que a gente recebia, que a gente foi planejando o ano de 2022 e assim está sendo para o 2023. E esses convidados, vamos conversar com quem? Tá. Eu queria saber do Angra. O Angra veio e como é que é feito isso? É que nem escolher música pro álbum, cara. Não é fácil escolher, faz parte de trazer vários artistas. É assim, a gente em 2022, eu vou falar mais pra cá. 2022, lá em dezembro de 2021, a gente já estava falando do aniversário da cidade, das atrações, inclusive do FEMUP, para 2022, um ano antes. Só que daí você faz as listas e começa a orçar, começa a entrar em contato com os artistas. A gente chegou a orçar mais de 40 artistas. Só que o que é necessário para você trazer? Você tem que conciliar um monte de interesses. Você tem que atender um público ou um nicho de público. O orçamento daquele artista tem que caber no seu bolso. Ele já tem que ter trabalhado alguma vez com um órgão público para poder encarar a burocracia da documentação. E o rider técnico e de camarim dele não pode ser absurdo. Então, para você contratar para uma prefeitura, você tem várias camadas que precisam ser atendidas. E vários artistas a gente deixa de pensar em determinado artista porque o valor do show do cara a gente consegue, mas o rider técnico e o rider de camarim a gente não consegue, porque é muito grande. Então eu não vou citar nome, mas tem artista que o show era 120 mil, só que somando o camarim com o rider técnico, o show acabava mais que dobrava, por causa das exigências que o cara fazia. Então a gente acaba deixando de lado. Não é que não foram cogitados. Aí quando vai afunilando, você cheia uns nomes. Então, o que acontece? O Rafael, acho que foi o Rafael que trouxe esse lance do Angra, e o Kaique adorou, né? Porque é do lance dele, e a gente atenderia um nicho de público que nunca foi atendido pela prefeitura. Fora o que eles traziam, né? Fora os que vêm de fora acompanhando o turnê e tudo mais. Então, e ainda tem isso, tem que encaixar dentro de uma turnê dos caras. Exatamente, que dê certo. Então o Angra se apresentou e dentro de um funil lá de artistas que a gente foi orçando e foi dando certo. Por quê? Porque o valor era ok para a prefeitura, o rider técnico não era um absurdo, as coisas foram se somando. Então o Angra foi dando certo. Aí eu, junto com o Alex, que trabalha comigo, produtor audiovisual, a gente trouxe a ideia do Rodrigo Teaser. A princípio, não foi uma unanimidade trazer o Rodrigo Teaser, mas depois isso foi evoluindo e a contratação dele foi dando certo. E aí no final do ano eu lembro, assim, um pouco menos de um mês dele vir tocar aqui, ele foi contratado pela FIFA. Daí eu falei, meu Deus, velho, o cara vai tocar em Paranavaí, no aniversário de Paranavaí, e ele foi contratado pela FIFA. E legal. Tocou lá no Catar antes de vir tocar aqui, né? E um terceiro que era uma outra possibilidade que a gente foi perseguindo, e chegamos no Queen. Qual que era o pensamento maquiavélico do Queen? Que tudo desse certo, e não deu, que tudo desse certo, e no dia 18 de dezembro de 2022, o Brasil estivesse na final da Copa do Mundo, ganhasse a Copa do Mundo, e de noite a gente estaria cantando We Are The Champions. Faz todo sentido. Então, o planejamento deu meio certo. A gente fez a nossa parte, a seleção brasileira acabou não fazendo, né? Então, por isso o Queen ali no dia 18, no dia da final da Copa do Mundo. A gente ia transmitir o jogo do Brasil. Se o Brasil estivesse na final, a gente ia transmitir o jogo do Brasil em praça pública, com telão, com um sonzão assim pra galera, sabe? Praça de alimentação. Então tudo isso conciliado. Aí, nessa brincadeira, estão envolvidas praticamente todas as secretarias. Você tem Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com o Carlinhos, fomentando os ambulantes e os food trucks. Você tem a Secretaria de Patrimônio Público e Trânsito, ajudando a gente tanto com o trânsito quanto com a GM. Você tem o meio ambiente com o Camarguinho, né? Patrimônio Público e Trânsito com o Matheus. Você tem o Camarguinho com o meio ambiente. Você tem o Matheus com a infra. Sedur. Você tem a Sedur com o Mauri e com a turma dele da iluminação que nos ajudou demais, o Kendi, a turma do Fabinho e a galera deles.
Você tem a Semel trazendo os brinquedos infantis para a galera poder brincar, parcerias com as empresas, inclusive a Prates, né, na Corrida Maluca, a Unifatece. Então é muita gente trabalhando junto, educação com brigadistas pro FEMUP, saúde com o André, com as ambulâncias. Cara, a gente vai esquecer de alguém aqui. O próprio Compras com a Nadine, a própria Fazenda com o Gilmar. A gente vai esquecer alguém, mas a Fundação Cultural dando sangue o ano inteiro, a SECOM também se debruçando e virando o turno para poder atender as demandas. Então, time da SECOM, time da Fundação. Então, assim, só acontece porque é planejado um ano antes e porque a gente encara a burocracia e porque os times estão trabalhando juntos. Se não tivesse essa conciliação toda, não ia rolar. Só uma observação, o Américo falou dos 3 shows do final do ano, mas durante o ano de 2022 foram mais de 116 ações de cultura, digamos assim. Um outro show grande que a gente teve também, que foi um show que foi muito acertado, foi do Gabriel Satter, na semana do encerramento do FEMUP. Nós contratamos ele no início do ano, depois ele estourou na novela, né? Inclusive assim, o valor, digamos assim, do cachê dele mais que dobrou na época do FEMUP, e ele mesmo assim cumpriu o contrato, veio, se apresentou, uma produção, atendeu todo mundo, simpática demais, enfim, fez um grande show aqui na cidade também, né? Então, fora isso, teve as ações de pequeno porte, as ações de médio porte, o edital de apoio à cultura que incentiva artistas da cidade. Então nós tivemos mais de 25 apresentações só com artistas da cidade que foram contratados, premiados, receberam recursos para se apresentar nas praças, parques, distritos. Nós levamos ações para Piracema, para Mandiocaba, para Graciosa. Então, enfim, foi um ano com muitas ações mesmo, assim, diversos estilos e gêneros, ações de dança, ações de teatro, recebemos as parcerias também do SESC, do SESI, né? Festival de dança também, que foi um sucesso. Então foi um ano muito completo, digamos assim. Pesca, sinuca, corrida maluca. 2 perguntas para terminar. Fariam tudo outra vez? A gente Faríamos tudo e mais. Exatamente. A única questão que a gente tem é que a gente precisa sempre tentar fazer um próximo ano melhor. E o que vem para o próximo ano? Podem falar? Cara, vem um calendário cheio que a gente desenhou juntos em dezembro, validamos com o Kaique ainda em dezembro. Um calendário cheio. A gente acabou não citando aqui Inovatec, a gente acabou não citando aqui o mês de abril, que é o mês do autismo, e outros meses que a prefeitura e a comunicação e a saúde e a educação abraçam para entregar. Tem, ao longo do ano, tem muitas campanhas também que não necessariamente estão ligadas à cultura, mas que exigem uma mobilização da comunicação e da prefeitura para acontecer. Então, assim, vem muita coisa em todos os sentidos. Vem coisa no sentido da saúde, da educação, vem muita ação cultural, vem muita ação de lazer e entretenimento, que daí a gente acaba, assim, tá transformando tudo em cultural. Mas dentro desse caldeirão tem coisas que são de lazer e entretenimento, né? Vamos dar um spoiler aí? Fala. Que é um sonho do Kaique? Em primeira mão? Em primeira mão? Em primeira mão. Não vamos revelar a data e nem a atração principal desse evento ainda, que está em período de contratação, mas vai ter corrida de carregamento de esposa. Olha. E vai ter corrida na lama. Eu acho que a gente pode dar um outro spoiler também. Ou não? A minha esposa não dá para carregar não, velho. Tem 1,80 m, cara. Bom, em 2019 nós fizemos o festival, o aniversário da cidade com Paralamas do Sucesso e a banda mais bonita da cidade, um dia. Né? 2020 também foi, a gente estava na pandemia, foi uma live com a banda Garrafão. 2021 foi um grupo, uma orquestra que veio de Londrina fazer, a gente estava saindo da pandemia. Mas 2022, o festival teve um novo formato, que são 3 dias, né, de shows com grupos diferentes e uma programação extensa ali no mês de dezembro. Para 2023 a gente vai manter esse formato de 3 apresentações e uma programação extensa ali no mês de dezembro, ali, então com muitas ações. Então, e um recado também para os nossos artistas locais de todos os segmentos da cultura. Mas é um ano, 2023 é um ano para a classe artística de todos os segmentos abraçarem a cultura. Por quê? Porque a Fundação Cultural vai soltar muito edital.
Então, o artista paranavaense que não abraçar um projeto desculpa falar, mas é porque não quis. Porque os editais vão estar, e eu não concorro com você. Eu sou do rock e você, por exemplo, é do metal. Eu não concorro com você. Basta que a gente justifique o nosso projeto com o que ele agrega. Eu não estou competindo com você. O Rafael e a Fundação Cultural, eles não querem escolher um ou outro. Eles querem escolher esse e outro. Entendi. Depende só da justificativa e do projeto que a pessoa acompanha, traz. E ainda tem a incubadora de projetos. Que, por exemplo, pessoas como eu, que têm dificuldade de se debruçar na frente de uma lei de 7.000 páginas, a incubadora está lá para ajudar. Porque o artista, ele tem essa dificuldade, a burocracia é avessa ao artista. É verdade. Quando você fala para um artista que ele tem que escrever um projeto para participar de alguma coisa, ele entra em desespero. E é isso que a gente não quer. A gente quer que a incubadora ajude, pegue na mão desse cara, porque a gente quer que a arte dele venha e que ele receba por isso, justamente, entendeu? Traduzir, né? Pessoal, não coube tudo num programa só, eu estou imensamente aqui olhando nos olhos de vocês, que vocês estão faiscantes. Por isso que eu escolhi o nome de Com Força Total, que eu sabia que vocês iriam entregar uma força total. Então, eu peço que vocês levem para o terceiro elemento dessa turma, que esse convite, deixamos aberto para que ele esteja aqui com um de vocês ou com vocês dois, para a gente falar um pouco mais sobre isso. E eu gostaria que vocês agora, como ser humano, destituído do cargo que vocês têm, vocês como ser humano que foram apresentados aqui para pessoas que talvez não conhecessem toda essa sua história, qual é o recado, principalmente para todo o público? A pessoa de mais idade, a pessoa mais nova, a criança. Pensem bem, qual seria o recado que vocês deixariam relacionado a exatamente isso? A cultura é a vida de vocês. Qual o recado que você deixaria para essas pessoas? Vou começar com o mais baixo. Você me dá essa resposta então. Criançada, respeita o papai e a mamãe, escuta o que eles têm para dizer, eles são mais velhos, eles sabem o que eles estão falando. Cuida da cidade de vocês, ensina, se o papai e a mamãe não cuidam da cidade, assim ensina eles a não jogar lixo na cidade, a cuidar. Os adolescentes que estão na sua fase de explosão hormonal, não destrua o patrimônio público, a cidade é de vocês, a cidade é para vocês, então ajuda a cuidar de Paranavaí. E para os adultos, venha com a gente, abrace os eventos desse ano e tudo que a prefeitura vai oferecer esse ano, os artistas abracem os editais e vamos aproveitar e também celebrar a vida, né? Trabalhar, todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas pressões, as suas dificuldades, seus desafios, mas nos momentos de lazer, de entretenimento e de cultura, vamos estar junto com a gente, vamos abraçar, tragam as suas famílias para junto da gente e vamos cuidar da nossa cidade. Difícil falar assim com poucas palavras, né? Tudo que a gente sente, gostaria, mas assim, acho que gratidão primeiro por tudo que aconteceu, né? Por toda a presença das pessoas, por todo o feedback passado, né? Convidar para que continuem acompanhando as ações, né? Que as ações sempre são preparadas assim com a intenção de realmente agradar e poder oferecer para a população o que talvez não estão conseguindo, né? não tem acesso. Então, todas as ações são preparadas com muita dedicação, com uma equipe enorme. Às vezes eu falo para o Américo, poxa, às vezes eu me sinto frustrado que os outros amigos nossos, secretários, o resto da equipe, às vezes não recebe aquele calor, aquele agradecimento que a gente tem na hora do evento, né? Porque muitas vezes no evento acontece 8 horas da noite do domingo, mas 8 horas da manhã nós já estamos lá, né, montando alguma coisa, correndo atrás, resolvendo alguma coisa, às vezes embaixo de chuva e tal. E aí quando acaba o evento, passa aquela adrenalina, né, a gente recebe todo aquele retorno da população. Então a gente sempre tenta passar, né, para o resto da equipe, para o pessoal, como é importante isso. Um adendo final. Ele falou em feedback no show, durante o show, né? Pós-show ali com o público, né? E aí eu tenho que falar isso, cara. Eu vim do Nordeste, fui criado lá. A diferença de públicos dando feedback. O cara abonado, o cara bem de vida, o cara, né, tal. O cara que é, digamos, entre aspas, rico aí,
Quando ele vem dar o feedback, ele olha pra você, eu vou encenar aqui, ó. Muito prazer, um grande show, foi excelente, viu? Esse show foi sensacional. Parabéns. Cara, mas nada supera a magia do povão dando feedback, velho. Cara, esse show foi demais. O Cardozão, o Kaique, o cara lá, o carrinho, o cara capotando. Pô, teve um cara que quebrou o braço e não sei o quê. Pô, cara, eu tomei uma cerveja gelada. Ano que vem vai ter. Pô, tem que fazer de novo. Quando vai ter a próxima corrida maluca? Quando vai ter a próxima sinuca? Cara, isso é que é massa, entendeu? Então, a pessoa mais simples... que você veio do Rio, você sabe o que eu tô falando. Eu vim do Nordeste, eu sei o que eu tô falando. A pessoa mais simples, ela transmite tudo pra você, ela vomita tudo em você no bom sentido, o que ela tá sentindo. E você empacota aquilo, traz pra dentro de casa e vê o que funcionou, o que não funcionou e traz de novo, entendeu? Mas assim, são aquelas pessoas que a gente mais gosta, a galera os efusívenes. Com essa declaração, pedindo mais um capítulo, nós estamos então encerrando o Metrópolis Podcast Força Total, com a participação então do Rafael Torrente e do Américo aqui conosco. Se você gostou do conteúdo, deixa a sua participação através de um like ou através da consideração de estar inscrito no nosso canal. Comente aí embaixo também o que você achou e até a próxima.